Oi, Vlog 162. Oi, gente, que ama livros, eu sou a Ivy, aqui é o meu amor pelos livros e sejam muito bem-vindos ao Vlog 162 deste blog. A cada 10 dias eu libero um vlog de rotina e leitura. Se tu é novo por aqui, já se inscreve para não perder e já deixa o seu like para me incentivar. Para este vlog eu separei 4 leituras. A primeira é Lado B, da Holly Brinkley. Eu não sei muita coisa sobre esse livro, ouvi dizer que ele tem uma escrita parecida com Sally Rooney e Em Pessoas Normais, e eu gosto bastante da Sally Rooney, então bora conferir. Na sequência, lerei Quando Éramos Monstros, da Jennifer Niven. Jennifer Niven é a mesma autora de Por Lugares Incríveis, que eu amo apaixonadamente, espero gostar deste aqui também. E para encerrar o vlog, lerei Ecos da Floresta, da Liz Moore. Este é um livro que tem sido intensamente elogiado, espero me juntar às pessoas que elogiam também. Bom, enfim, essas são as minhas escolhas para este vlog. Espero que tu fique comigo até o final e espero que tu goste. Oi, gente, acabei de chegar do cinema, fui assistir O Diabo Veste Prada, que estreou em abril, e só agora eu fui assistir. O 2, né? E eu achei bem fraco, tá? Eu gostei de ver a história continuando, 20 anos depois e tal, mas um argumento bem fraco, tá? Me diverti porque cinema sempre é bom, mas pra ver no cinema, eu poderia ter esperado o streaming, não é mesmo? Mas ok. E comecei a ler ontem à noite o Lado B, da Holly Brinkley. Lado B. Me indicaram esse livro falando que ele era uma mistura, ou que ele era o melhor de Daisy Jones and the Six e Pessoas Normais. E eu adoro esses dois livros. Mas não é bem por aí, ou pelo menos ele não está tendo sobre mim o efeito que esses outros dois livros tiveram, tá? Aqui nós temos a Percy. A Percy, ela é o apelido de Persephone. Ela está na faculdade, o livro começa ali um pouquinho antes do 11 de setembro. Ela está na faculdade e ela é apaixonadinha pelo Joey. O Joey, ele é um aspirante a ser músico e eles têm o mesmo amor pelo mesmo gênero musical, que é o indie, que seria uma música independente, um pop rock independente estadunidense. Gente, não tem nada que me interesse menos que isso. Eu não sou uma consumidora de música em inglês, de um modo geral, e as músicas em inglês que eu gosto são cantadas por latinos, né? A Shakira, o Rick Martin. O inglês, ele me seduz quando ele tá na voz de um latino. Então, a autora, ela desenvolveu um amor muito grande desses dois personagens por esse gênero que eu acho bem superficial. Mas vamos lá. A Percy, ela tá apaixonadinha pelo Joey. O Joey, ele é um fofo, mas ele é meio sem rumo, assim, na vida. Ele é aspirante a músico, ele também não é muito esforçado pra isso, sabe? E ele namorava a amiga da Percy, porque ela chegou na faculdade, ela tem uma certa inabilidade social, ela demora pra fazer amigos, e aí ela fez essa amizade com a Zoe, conheceu o Joey enquanto ele estava namorando a Zoe, aí eles terminaram, e ela continuou alimentando essa paixãozinha por ele. E quando a Zoe terminou com o Percy, com o Percy não, com o Joey, eles ficaram amigos, continuaram amigos e tal. Então eles formam um grupo de amigos. Mais uma outra personagem que não tô lembrando o nome.
Eles formam esse quarteto e a Percy pensa, e se eu me declarar para ele e parecer talaricagem? Eu, enquanto leitora, acho que não é talaricagem, porque a Zoe terminou e segue bem e não gosta mais dele. Mas, ao mesmo tempo, eu não gostaria que isso acontecesse na minha vida real, entendeu? Não quero terminar um namoro e uma amiga terminar um namoro de boas e uma amiga vir namorar meu ex-namorado. Eu penso que isso não é legal. E eu também não faria isso com uma amiga. Porque, gente, tem muito homem no mundo. Tu não precisa. Tu não precisa disso, tá? É sobre isso. Mas no livro, eu não acho que seria talaricagem. Enfim. Essas dissonâncias que a gente faz, né? A gente interpreta a situação, mas não faria a mesma coisa. Enfim, louca. Louca. Mas eu cheguei em 22% do livro. E assim, eu tô achando meio chatinho. Eu tô achando a Percy chatinha. Tô achando o interesse romântico dela desanimador. A Zoe é uma personagem que não se aprofunda muito, que a gente não tem muito dela. E tem esse cenário que no momento que eu estou, o 11 de setembro aconteceu, aí eles estão naquela semana de não ter aula, de não ter avião, de não ter nada, então eles estão nesse momento. E o livro, ele fala muito dessas bandas do começo dos anos 2000 que eu nunca ouvi falar. Então, talvez elas sejam famosas para alguém, sejam uma referência forte para alguém, mas para mim não é. E aí, gente, os capítulos são com trechos de músicas. O começo do capítulo é o trecho de uma música, que pode ter sido de uma banda, dessas bandas índia aí, que de fato existiu, ou pode ser uma letra que o Joey escreveu para a banda dele. Tanto faz para mim, porque eu não conheço nenhuma das duas, para mim é tudo ficção, entendeu? E é isso, não tô apegada, mas vamos levando, porque eu sou a pessoa que não abandona livros, não é mesmo? E é isso, tá bom? Seguimos, volto amanhã com o prosseguimento dessa leitura. Oi, gente! Hoje é quarta-feira, conversamos pela última vez no domingo, quando eu tinha começado a ler o Lado B, da Holly Blink. E, gente, esse livro, ele é um exemplo muito icônico de por que eu não abandono livros. A última atualização eu estava em 22%. O livro estava bem mais ou menos. E aí, a partir dos 25, mais ou menos, o livro foi ganhando força para mim. Como eu disse, tinham me indicado esse livro como um mix de Daisy Jones and Six e Sally Rooney, Pessoas Normais. No caso, a parte musical seria parecida com Daisy Jones e a parte narrativa e de drama ali seria Sally Rooney, certo? Muito bem. Não é muito isso não, tá? Não é muito isso não. Mas o livro, ele é bom. O livro, ele é bom. A Percy e o Joey começam a compor juntos, né? Os dois têm ali uma questão com música. A Percy, ela é uma compositora, o que a gente chama aqui no Brasil meio de letrista, né? Ela é uma boa letrista, ela escreve poesias, ela tem um lado muito sensível para isso. Então, ela compõe pro Joey. O Joey acaba saindo numa turnê na Inglaterra. A banda, que chama-se Caroline, começa a ganhar visibilidade, críticas, convites. E enquanto o Joey está lá na turnê, lembrando que eles não têm nada, né? É só a Percy que tem ali um amor meio platônico por ele, mas ela não quer falar nada porque ele era o ex da namorada, que ele era o ex da amiga dela. Muito bem. Aí, gente, o Joey tá lá em turnê e a Percy, ela conhece outra pessoa, ela conhece um outro carinha, que é muito fofo, que é muito querido. E o fato dela conhecer esse outro carinha revela que o Joey
não é um cara tão legal assim, sabe? E aí, esse livro, ele tem alguns vai e vens no aspecto de relacionamento mesmo. Porque a vida é assim, né, gente? A gente conhece uma pessoa, tenta, não dá certo, conhece outra pessoa, tenta, não dá certo. Às vezes, a gente vai conhecendo pessoas e tentando, e ainda pensando no amor do passado, né? E é o que vai acontecendo com a Percy. E eu acho que ninguém vai ler esse livro. Esse livro teve divulgação zero, então eu já vou soltar um grande spoiler aqui pra vocês, tá? A Percy e o Joey acabam ficando juntos. Eles acabam se entendendo, mas é um negócio casual. Ele chama a Percy para um casamento em que ele vai tocar. E é um casamento importante, é um casamento que vai dar visibilidade pra ele e tal. Vai dar visibilidade pra ela também, porque ela é a compositora. E eles acabam ficando juntos nesse evento. E nesse evento, a Percy descobre que o Joe é um idiota. Que ele é só... Ele tem todas essas características do homem branco, cis, hétero, babaca, que acha que a sociedade vive em função dele, que acha que as mulheres vivem em função dele. E ele se justifica com isso, né? Então, a partir desse momento, a Percy, ela toma meio que consciência das coisas. E ela vai atrás de ser feliz. Ela vai atrás do seu profissional, ela vai amadurecer a sua amizade com a Zoe. E depois a gente descobre porque que ela e o Joey terminaram. Não é nada importante em relação ao Joey, né? Porque ele é um babaca, mas ele seria um babaca com qualquer pessoa. Não foi por isso que a Zoe terminou. Mas a gente entende o porquê que ela terminou e é um motivo fundamental pra ela não ter se dado bem com o Joey e pra não ter se dado bem com nenhum homem aí, desses que eu falei pra vocês aí, esses que gostam de performar o privilégio macho. E a amizade da Percy com a Zoe vai ganhando também muita substância, o que me deixa muito feliz, porque eu adoro livros com conexão feminina, eu adoro livros com... quando as personagens valorizam a amizade. E foi isso que eu encontrei aqui. E aí o livro ele vai ganhando nuances muito, muito boas, com uma narrativa melancólica, com uma narrativa reflexiva, que às vezes é um pouco chatinha, tá? Mas aí a gente tem que dar uma insistida. Eu, pelo menos, insisto, porque eu acho que sempre vai ter, né, um pote de ouro no final do arco-íris. E eu recebi. O meu pote de ouro veio, tá, gente? Veio e eu fiquei bastante satisfeita com essa leitura. É um consistente 4 estrelas, tá? Não dei 5 estrelas por causa da primeira parte, que realmente poderia ter sido mais engajante. E não foi, tá bom? E comecei a ler Três Irmãs e um Recomeço, mas esse eu tô bem no comecinho e ele já me deixou chocada. Ele já me deixou chocada, porque aqui a gente tem... Eu cheguei só no capítulo 2. E no capítulo 2 a gente tem acesso a duas irmãs, que eu não vou lembrar o nome agora. Mas a primeira irmã, ela é apresentadora de um programa de televisão muito popular nos Estados Unidos. Eu acho que é Estados Unidos, ou é Inglaterra. Ai, não lembro. E ela é tipo, sei lá, uma... desses programas, sabe, da manhã, assim, que muita gente assiste. Nossa, passei muito creme. E aí, ela tá pra entrar no ar pra entrevistar uma popstar top. Tipo assim, pra entrevistar uma Taylor Swift. E o marido dela chama ela no canto e fala, eu quero divórcio. Eu me apaixonei por uma outra pessoa e eu quero divórcio. E ela leva aquele baque, porque ela é muito apaixonada pelo marido, mas ela é muito profissional também. Ela tá ali num momento muito importante da profissão dela. E ela, tipo, não vou me deixar desestruturar. Ele acabou de me falar isso, mas eu vou entrar no ar e eu vou entrevistar a diva. E aí, tipo, ela fala, depois a gente conversa. Ah, não vem tentar me desestruturar aqui, não. E ela entra pra gravar o programa. E a amante do marido é a diva pop.
Isso tudo no primeiro capítulo, gente. Tudo no primeiro capítulo. É a diva pop. E aí, sim, aí um pouquinho antes, né, de luzes, câmeras e ação, a diva fala pra ela: sou eu que tô dormindo com teu marido. Ele vai te largar por tua causa. E ela fica: what? E aí, a estrutura vai por baixo, né? Vai ladeira abaixo. Aí, corta para a segunda irmã, que é uma enfermeira. Ela trabalha com cirurgia. Vocês estão abismados, né, com tanto creme, né? É porque eu tô meio desconcentrada aqui falando com vocês. Mas eu passo muito creme mesmo. Aí, corta pra segunda irmã. A segunda irmã é uma enfermeira, trabalha na área cirúrgica. Ela trabalha muito, ela emenda vários plantões, porque ela basicamente não tem vida pessoal. E ela é meio apaixonadinha pelo chefe dela, por um cirurgião lá. E eu ainda não tive acesso à terceira irmã, que eu acho que é no terceiro capítulo, mas as duas irmãs estão preocupadas com o casamento da terceira irmã. Que tá pra casar ou tá pra renovar os votos e é casada com um boy lixo. Vai se casar com um boy lixo. É isso, gente. Essas são as minhas atualizações de leituras, porque segunda e terça eu trabalhei até as 10 da noite. E aí eu cheguei em casa, zero carisma para atualizar. Mas li. É o que importa, não é mesmo? Li. Porque o ir e vir do trabalho, que é o momento que de maior leitura pra mim, né? O ir e vir no metrô, ele não sofreu alterações, tá bom? É sobre isso. Seguimos com a leitura. Voltamos na próxima atualização. Oi, gente. A luz tá meio cagada, mas é que eu tô com preguiça de fechar a janela ali atrás, tá? Mas vamos lá. Estou de home office. Estava de home office ontem, aí olha o drama. Na segunda e na terça eu trabalhei até muito tarde, até 10 da noite. Cheguei em casa mais de 11 horas. E aí na quarta de manhã, ontem de manhã, quando eu atualizei... Acabei de quebrar minha unha, gente. Quando eu atualizei, finalizando o cabelo, eu recebi a mensagem que era pra ficar de home office. Só que meu computador tava lá. Então eu tive que ir lá na PMM buscar o computador. Cheguei em casa, eu tinha esquecido o cabo lá. Aí hoje, que eu estaria de home office de novo, eu tive que buscar o cabo. Então, a vida não está fácil para as pessoas que não estão prestando atenção, tá? Por falta de atenção, eu tive que ir no trabalho 2 vezes sem necessidade. Vamos lá. Sigo lendo Três Irmãs e um Recomeço, cheguei na página 100. Eu sinto que eu não estou conectado o suficiente com o livro e eu estou perdendo com isso, tá? Eu tinha comentado que uma das irmãs descobre que o marido tem uma amante, isso deixa ela extremamente desestabilizada no trabalho. A outra irmã, enfermeira cirúrgica, eu não sei nem se ela é enfermeira ou se ela... Não, ela é enfermeira sim, mas ela trabalha só em cirurgias. Eu tive a impressão que talvez ela fosse instrumentadora, mas ela é enfermeira mesmo. Tem uma outra irmã que está para casar. Então, as duas irmãs que não estão para casar, estão em função deste casamento. Porém, este casamento não vai acontecer também. Porque o noivo também é um boy lixo. E a irmã que não está envolvida em nenhum relacionamento, porque ela é enfermeira e ela trabalha muito, a melhor amiga dela convidou ela para ser a barriga solidária do filho dela. Né? Então, vai existir aí uma inseminação e ela vai gestar o filho da melhor amiga. Então, cada uma aí com o seu drama, elas se amam, elas se dão bem, elas têm ali um bom relacionamento, mas ao mesmo tempo a vida de cada uma é muito distinta da outra e isso acaba afastando, né? E é isso. Eu gosto da narrativa, eu gosto do jeito que ela fala dos sentimentos, mas eu acho que o meu momento, o meu agora, está me impedindo de que eu foque de verdade no livro. Já pensei até em recomeçar para dar a atenção que a história de fato merece. Não sei se é o caso, mas talvez. Ontem à noite eu assisti Devoradores de Estrelas com o Ryan Gosling. Que filme maravilhoso. Que filme maravilhoso, gente. A premissa é um professor de geografia, de ciências, que quando ele estava no seu mestrado, no seu doutorado, ele desenvolveu a tese sobre astros que comem estrelas. E se esses astros se aproximassem do nosso Sol, a Terra ficaria sem luz, sem calor, enfim, seria o fim da raça humana, dos terráqueos.
E acontece que essa tese dele vai parar num determinado lugar, começa a se perceber que talvez faça sentido, então ele é convidado mais ou menos, né? Ele é obrigado a ir numa expedição para o espaço para evitar esse caos. E aí, claro, tudo acontece, né? Tudo acontece. É um filme muito sensível, um filme muito delicado, vai trazer uma amizade muito surpreendente, muito bonita. Ai, tem um final tão lindo, tem um final tão lindo. Eu acho que se eu tivesse lido o livro, a minha experiência teria sido mais completa com o filme. Porém, eu não li, fui direto para o filme e gostei bastante, indico, tá bom? Essa é a atualização de agora, seguimos com esta leitura e vamos ver se eu recomeço ou se eu sigo de onde eu parei. Oiê, gente, terminei de ler Três Irmãs e um Recomeço, da Susan Mallory. E aqui nós temos, na minha opinião, um 3,5 estrelas. Não é um livro ruim, ele também não é um livro bom. Eu acho que minha questão com ele foi conexão. Existe uma questão prévia a este livro que eu não curto muito narrativas entre irmãos, entre irmãs, que romantizam muito uma amizade impecável entre irmãs. Eu não acredito que isso exista na vida real, então eu tenho um bloqueio muito grande de ver isso em livros. Mas esse livro não traz isso exatamente. Aqui nós temos 3 mulheres adultas, cada uma está passando por um perrengue sério, por uma questão séria na vida. Uma, o marido pediu divórcio e a expôs no trabalho. A outra, semanas antes do casamento, o noivo fala que não quer mais casar e ela está com todas as dívidas e contas do ritual ali do casamento no nome dela. E a outra, ela é uma mulher sozinha, não quis relacionamentos na vida e a melhor amiga pede para ela gestar o seu filho, ela aceita e essa gestação gera questões na vida dela. Então, essas 3 mulheres têm questões de adulto sério para resolver. Essas 3 mulheres são irmãs, elas se conhecem intimamente, elas sabem do perrengue uma da outra, mas ao mesmo tempo elas acham que a outra não sabe do perrengue dela. Então, ela está esperando a irmã compartilhar o problema para ela dar um apoio, ainda que seja um apoio simplesmente de segurar a mão e dizer tô aqui. A irmã não conta e por ela não contar, ela não se sente à vontade para contar o próprio problema para a irmã. Ou seja, então não existe uma intimidade, né? Não existe uma questão de se abrir de fato. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo isso também como uma qualidade. É como se tu tivesse uma melhor amiga, uma pessoa muito parça sua, e tu sabe que ela tá passando por um perrengue, e tu não quer contar o teu perrengue para meio que não tirar o brilho do perrengue dela. Eu não sei se eu tô me fazendo entender, mas eu acho que existe uma empatia quando a pessoa resolve se silenciar para ouvir a dor do outro, para colocar o outro como protagonista do momento. E essas 3 mulheres estão vivendo isso. Elas estão se silenciando, sabendo que a outra está com problema. Ela não quer invadir o espaço da outra, para dizer, ó, eu já sei o que está acontecendo, porque ela acredita que precisa vir da boca de quem está enfrentando o problema. É isso, gente. Eu acho que eu enrolei. Mas a minha questão com o livro foi conexão mesmo. Eu não conseguia me conectar com o livro. Eu gostei da narrativa, eu gosto do jeito que essa mulher escreve, que ela fala de sentimentos. Eu gosto do jeito que ela fala sobre essas relações familiares, porque as 3 têm uma mesma mãe, e a mãe ela tem expectativas distintas para cada filha. O grau máximo ali é que ela quer muito um neto, e essas 3 mulheres não desenrolaram para ter um neto. E aí tem uma que está grávida de outra criança, né, de uma criança que não vai ficar com ela. Então tem essa questão aí também. Então essa mãe, ela tem essa expectativa em cima delas, e foi uma mãe que ralou pra cacete também, para dar para elas o que elas têm hoje, né? Enfim, eu acho que é um livro bom, mas não foi uma leitura totalmente satisfatória para mim, em função da minha falta de conexão. É isso.
Vou passar esse livro para frente, vou doar, porque eu não imagino desejando reler essa história. Tá? Mas se ele passar pelo seu caminho, dá uma chance para ver se tu consiga se conectar com ele melhor do que eu me conectei. Bom, hoje é sábado, dia 18, com certeza eu não vou conseguir cumprir toda a minha TBR, porque eu coloquei 4 livros aí de forma muito ousada, mas hoje à noite eu espero começar a ler Quando Nós Éramos Monstros, da Jennifer Niven, e espero terminar ainda nesse vlog, mas vamos ver, tá? Tô indo no cinema agora para assistir Backrooms, é um filme que bombou aí em abril, maio, já até saiu de cartaz, mas tá tendo uma sessão tardia no CCSP, então eu vou assistir hoje, conto para vocês se eu gostei ou não, e hoje ainda começo a ler o livro da Jennifer Niven. Ao fundo a gente tem o Maurício de Souza e a Tatiana achou que ele já tinha morrido, ela já tinha enterrado. Ai, gente, ele. tanta gente já morreu ultimamente. Mas eu ele tô perdida. Mas eu tô perdida. Às vezes as pessoas falam assim, fulano, eu já morreu? Eu não lembro mais, eu tô na fase de não me lembrar mais. Tá vivo, tá? Que bom, né? Inclusive Vida vai longa, que cai no feed dele assim. Oiê, venho por meio desta atualização dizer que eu abandonei um livro. Sim, eu comecei a ler ontem, Quando Nós Éramos Monstros, da Jennifer Niven, e é um livro Dark Academia, jovem. O livro começa com uma professora, com a notícia que uma professora morreu. E aí, então, vai se tentar descobrir quem que matou, e nós temos um casalzinho ali de adolescentes, último ano do ensino médio, o Arlo e a F, e não me prendeu, eu estava achando tudo chato, tudo mediano, e eu decidi, esse vai ser o meu abandono, vou abandonar, não preciso ler uma coisa que eu não estou gostando até o fim. E abandonei. Estou pensando no livro ainda, fica um ciclo não encerrado para mim, sabe, na minha cabeça, mas bora. Por quê? Eu tinha colocado 4 livros para ler nesse blog, o último seria o Ecos da Floresta, e eu estava lendo o Quando Nós Éramos Monstros, pensando no Ecos da Floresta, para me sentir infiel. Aí o que eu fiz? Abandonei, vou encerrar esse vlog aqui, e eu começo o Ecos da Floresta no próximo vlog. Tá bom assim? Antes de encerrar, quero dizer que fui no cinema assistir Backrooms, fui eu e Tatiana, as duas não gostaram. Eu achei um filme conceitual demais para o meu nível de intelecto. Depois fiquei sabendo que precisava ter assistido uma websérie sobre isso. Não vou assistir. Eu gostei dos sustinhos, porque é um filme de terror psicológico, então eu gostei dos sustinhos, mas o conceito total do filme, ou eu não entendi, ou é babaquice, tá? Essa é a minha opinião sobre Backrooms. E é isso, encerro este vlog aqui. Foi um vlog de mediano para baixo, né, gente? Primeiro que eu só cumpri metade da TBR. Segundo que eu li Lado B, que eu comecei não gostando, mas depois me empolgou e eu acabei gostando. E eu li Três Irmãs e um Recomeço, e eu senti que eu não me conectei com a história, mas que a história tinha potencial para me conectar. Então não sei se o problema fui eu ou foi o livro mesmo. Bom, encerro aqui. As minhas redes sociais estão na caixa de descrições. E a gente se vê no próximo vídeo.